Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os elementos básicos da psicomotricidade, principalmente baseado na obra do Vítor da Fonseca, que é um grande autor relacionado sobre o tema. E aí, relembrando que essa nossa série de vídeos em 3 questões, a gente escolhe um tema específico da educação física e a partir da resolução de 3 questões a gente discute um pouco sobre esse tema e ao fim da aula eu trago um resumo explicativo, uma síntese sobre esse tema. Então, antes de iniciar a nossa aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e deixa aqui nos comentários sugestões de banca, sugestões de temas para que a gente possa trabalhar em nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Assinale a opção que apresenta os aspectos que a psicomotricidade na educação física e escolar procura estimular. Então, quando a gente fala da psicomotricidade na educação física escolar, a gente tem que lembrar que a psicomotricidade foi um dos primeiros movimentos a se articularem ainda na década de 70 como um novo modelo de educação física que vai se opor ao modelo da época, né? Um modelo mais voltado para o esporte de rendimento, um modelo mais exclusivo. Então, a psicomotricidade surge buscando uma formação integral do indivíduo, principalmente em seus aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores. Então, quando a gente olha as alternativas dessa primeira questão, a gente vê que a opção que traz os aspectos da psicomotricidade na educação física escolar é o item B. Ele traz a preocupação com as dimensões cognitivas, afetivas e motoras do aluno. Então, esses são conceitos chaves para que a gente possa pensar a psicomotricidade na educação física escolar. Então, primeira questão, a alternativa B é a correta. Segunda questão, qual aspecto da psicomotricidade o trecho se refere? Refere-se a uma estrutura que favorece a tomada de consciência do próprio corpo e das possibilidades de expressar-se por meio deste. Constrói-se a partir da multiplicidade de sensações provindas dos sentidos internos e externos do corpo, elemento essencial para a criança na construção de sua personalidade. Então, quando a gente fala dos elementos básicos da psicomotricidade, dos seus fatores, dos seus principais fatores, aquele aspecto que se refere-se a uma estrutura de tomada de consciência do próprio corpo e das possibilidades de expressão a partir dele, a gente vai estar falando do esquema corporal, que é justamente o momento que a criança, que o indivíduo toma consciência do próprio corpo e a partir dele consegue explorar as suas diversas possibilidades, de expressão, de desenvolvimento, de habilidades motoras. Então, quando a gente fala desse aspecto, nós estamos falando do esquema corporal. E terceira e última questão, para a gente partir para o nosso resumo sobre os elementos básicos da psicomotricidade. A educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares e escolares, leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo em que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde a mais tenra idade, conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estruturadas. Citação do Lebouche. Sobre o assunto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, antes da gente partir para as colunas, é interessante que nesse enunciado, uma citação do Lebouche, o principal autor aí de referência para a abordagem psicomotora, ele vai trazer os diversos aspectos dessa psicomotricidade e também que ao mesmo tempo que ele vai pensar no movimento, nas habilidades motoras, ele vai pensar também na inteligência, no aspecto cognitivo e no aspecto afetivo, conceito fundamental da abordagem psicomotora. Então, na primeira coluna nós temos 4 aspectos que são a estruturação espaço-temporal, praxia global, praxia fina e tonicidade. A gente conhece também a praxia global e a praxia fina como coordenação motora global e coordenação fina. Então, vamos lá. Estruturação espaço-temporal, praxia global e fina e tonicidade. Primeiro item. É a que indica o tônus muscular, exerce um papel de suma importância no desenvolvimento motor da criança.
ela garante, além das atitudes, todos os sentidos de postura, mímicas e emoções de onde vêm as atividades motoras. Então essa definição, palavra-chave aí para a gente identificar é o tônus muscular, referente à tonicidade. Segundo item, em função da lateralidade da noção corporal, forma-se a estruturação do espaço temporal. A partir da motricidade das múltiplas relações com o meio e com os fatores citados, que se desenvolve a consciência espacial. A criança passa a conhecer seu próprio corpo, tomando consciência de lugar e espaço. Então está relacionado, voltando, né? No primeiro item já temos o item 4, que é a tonicidade, e esse segundo item, já que ele vai falar de toda essa consciência de espaço e tempo, nós temos a estruturação espaço-temporal. Já temos então os números 4 e 1, respectivamente. Agora falta só a gente encontrar praxia global e praxia fina, 2 e 3. É a capacidade de realizar movimentos voluntários pré-estabelecidos com a intencionalidade de alcançar um objetivo. Então está relacionado à praxia global, essa utilização de movimentos voluntários buscando alcançar determinado objetivo. A gente poderia aumentar um pouquinho melhor essa definição, mas de forma geral está relacionado à praxia global. E é a relativa compreensão de todas essas tarefas motoras finas, tem relação com os movimentos de olhos e mãos, está relacionado à praxia fina, né? Coordenação motora fina. Então, nesse caso, temos 4, 1, 2 e 3, alternativa D é a correta dessa questão. E para finalizar, um quadro resumo básico aqui sobre os elementos básicos da psicomotricidade, principalmente de acordo com as obras do Vítor da Fonseca, um grande autor aí da psicomotricidade e que surge bastante em concursos da educação física. Então vamos lá, quando a gente fala dos elementos básicos, nós temos 7 principais. A tonicidade, que como a gente falou na última questão, está relacionada ao tônus muscular, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento, porque ele vai ser um dos elementos básicos de todo o movimento, de todo o controle corporal, né, o controle dos movimentos. Está relacionado a um estado de tensão constante dos músculos e muito relacionado também à nossa postura. Segundo elemento básico é o equilíbrio, que aí a gente percebe a importância da tonicidade nos outros elementos. O equilíbrio está relacionado ao controle postural e que pode ser estático ou dinâmico, né? O controle da postura enquanto o indivíduo estiver parado ou enquanto o indivíduo estiver em movimento. Essa é uma definição de equilíbrio. A lateralidade estabelece a dominância lateral de olho, mão e pé, toda a coordenação, toda a dominância de um lado do nosso corpo está relacionado à lateralidade. O esquema corporal, como a gente falou lá na segunda questão, está muito relacionado à tomada de consciência do corpo pelo indivíduo e também o momento de explorar essas possibilidades do corpo, né? Então, esse é o elemento básico chamado esquema corporal. A estruturação espaço-temporal está relacionado a essa consciência do corpo, mas localizado em um ambiente, e aí passa a utilizar uma orientação no espaço em relação a pessoas e objetos. Então, enquanto o esquema corporal está relacionado à consciência do corpo pelo indivíduo, a estruturação espaço-temporal é a partir do momento que a gente toma consciência do corpo no ambiente, né, na relação entre as pessoas e os objetos que estão localizados no ambiente. Praxia global, também conhecida como coordenação motora global, é uma automação dos movimentos globais e complexos que normalmente utilizam grandes grupos musculares, né? Então a manipulação, a locomoção, a estabilização, o andar, o correr, o engatinhar estão relacionados a uma coordenação global, já que são movimentos automatizados e também que utilizam grandes grupos musculares. Já a praxia fina, conhecida como coordenação motora fina, está relacionado para a coordenação entre a visão e o motor, né? A coordenação visual-manual, e também relacionado a habilidades motoras finas, complexas e de precisão, né? Que precisam de pequenos grupos musculares trabalhando em muita sintonia para realizar determinadas atividades.
Então, de forma resumida, esses são os elementos básicos da psicomotricidade: tonicidade, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, estruturação espaço-temporal e apraxia global e praxia fina. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula sobre os elementos básicos da psicomotricidade. Se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica. A gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos, materiais importantes de preparação. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, aqui pelo YouTube, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.